Louvado seja o Senhor, estamos juntos novamente, desfrutamos a mesa do Senhor e agora vamos juntos desfrutar a palavra do Senhor. Pela direção do Espírito, nós podemos ver que nessa reunião em memória do Senhor, na mesa do Senhor, cantamos muitos hinos ligados ao amor de Deus. E nessa manhã nós vamos falar sobre o amor e a edificação. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o Senhor, o Verbo veio, a palavra veio. Esse é o desejo de Deus, que a palavra dele nos alcance. E aqui diz, ele se fez carne e habitou entre nós. Podemos ver nesse versículo que Deus deseja que a sua palavra habite em nós. E essa palavra é cheia de graça e de verdade. Por meio dessa palavra, nós tocamos a graça e tocamos a verdade. E essa palavra, quando nos alcança e nos faz tocar, contactar a graça e a verdade, desfrutar a graça e a verdade, isso nos leva a ver a glória de Deus. Porque a função da palavra é nos levar a Deus e nos introduzir em Deus. Essa é a função da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Algumas traduções dizem o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Louvado seja Deus. O Senhor, como a palavra, é aquele que revela a Deus. Você quer conhecer a Deus? Você precisa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus revela a Deus. Por isso que é tão importante nós todos os dias contactarmos a palavra de Deus, porque é assim que nós conhecemos Deus e contactamos Deus. O Senhor Jesus, ele era a própria palavra. Ele expressava Deus. Ele vivia Deus. Nós sabemos, aqui diz, ninguém jamais viu a Deus. Então Deus precisa ser revelado. A Bíblia nos mostra que o mistério de Deus é Cristo. O que é mistério? É algo oculto. Todo mistério precisa de revelação. Não é verdade? Por exemplo, o que eu tenho no bolso? Vocês não sabem. Mas eu posso revelar. Olha aqui, ó. Tem aqui esse paninho de limpar óculos, viu? Você não sabia, agora você sabe. Mistério foi revelado. Claro, esse mistério não muda a vida de ninguém, mas o mistério de Deus revelado muda a vida das pessoas. Colossenses capítulo 2, versículo 2 diz, Colossenses 2:2, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, isso nos mostra que o mistério de Deus é Cristo. Isso quer dizer o quê? Cristo revela a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo revela a Deus. E, aleluia, um dia
Cristo veio, ele veio revelar Deus para nós. Agora, o Senhor Jesus não está mais aqui na terra. Quando ele estava na terra, ele revelava Deus. Mas louvado seja Deus, porque a Bíblia nos mostra que não há somente o mistério de Deus, que é Cristo, há também o mistério de Cristo, que é a igreja. Hoje, como alguém pode conhecer Cristo? É a igreja que revela Cristo. E quem é a igreja? Somos nós. Isso quer dizer que nós temos uma função, que é revelar Cristo. Olha só, Efésios capítulo 3, versículos 4 a 6. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E aqui diz sobre o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então aqui nos mostra que o mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. A igreja revela Cristo. Quer conhecer Cristo? Contate a igreja. Veja, a igreja deve ser a expressão de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos uma responsabilidade muito grande, que as pessoas conheçam Cristo olhando para nós. Compreenderam? Hoje os jovens estarão lá no portão da Uniub. Por quê? As pessoas precisam conhecer Cristo. E esses jovens que estarão lá, eles são a revelação e a expressão de Cristo. Amém? Então, olha só, nós precisamos conhecer a Deus. Agora, e é muito importante saber uma coisa, que nós conhecemos Deus por meio de Cristo. E Cristo é a palavra de Deus, é a expressão de Deus. Então, quer dizer, é por meio da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus. Se nós não tivéssemos a Bíblia, nós poderíamos conhecer a Deus? Não. Hoje nós conhecemos a Deus porque Deus deixou a sua palavra para nós. É por meio da sua palavra que nós podemos conhecer Deus. Se ninguém tivesse falado para nós, nós não teríamos conhecido, né? Então podemos ver a importância da palavra de Deus. Como que isso chegou a nós? Com a vinda de Cristo. Com Cristo, nós desfrutamos da graça e da verdade. Agora, Cristo é a expressão de Deus. A graça e a verdade são a expressão do amor e da luz. Você sabe que o livro de Efésios, a partir do capítulo 4, nos mostra um viver prático. Como deve ser o nosso andar para que Deus seja revelado, Cristo seja expresso? Se nós andarmos na graça, se nós andarmos na verdade, se nós andarmos no amor, se nós andarmos na luz e se nós andarmos no Espírito. Você sabe, a Bíblia tem 3 grandes expressões do que Deus é. Primeiramente, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem
em espírito e em verdade, isto é, realidade. Então, observe, Deus é espírito. Nunca podemos nos esquecer disso. Segundo, que Deus é luz. Isto está em 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. E essa luz, quando vem até nós, é expressado por meio da verdade. E aí, a outra grande expressão é Deus é amor. São três grandes coisas que Deus é. É espírito, é luz e é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aleluia. Então, quanto mais nós penetrarmos na palavra e no Espírito, mais nós conheceremos e experimentaremos a Deus. Nessa manhã nós vamos falar sobre o ponto, Deus é amor. Isso está muito ligado ao nosso viver e à nossa expressão, ao nosso testemunho. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz o seguinte, João 3, 16 e 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Aqui, esses são versículos muito conhecidos. Aqui diz, Deus amou ao mundo de tal maneira. Aqui fala que Deus é amor, e esse amor de Deus para conosco é expressado por uma maneira. Por isso que aqui diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o amor é expressado por uma maneira. Aqui diz que deu o seu Filho unigênito. Isto é, doação. O amor se expressa por meio do dar. Isso é algo muito grande. Amados irmãos, amadas irmãs, isso é algo que nós precisamos tocar. Amar é dar. E aqui diz que ele deu seu Filho unigênito. Olha só. É dar o que mais ama. É dar o que é mais precioso. É assim que se mede o amor. Pelo que você dá. Certo? Se eu digo assim para alguém, se eu vou falar para alguém que eu gosto muito dele, diz assim, para expressar como eu gosto de você, vou te dar uma balinha. Ouvi isso aí. O que é isso? Expressão do seu amor, seu cuidado por mim é uma balinha? Não é verdade? Então o que você dá mostra o tamanho do seu amor. Do seu cuidado. O que Deus deu? Deus nos ama. Nunca podemos nos esquecer disso. E Deus provou o seu amor dando o seu Filho unigênito, o único Filho dele por nós. Se ele deu o seu Filho unigênito por nós, ele ainda precisa provar mais que ele nos ama? Depois de ter dado o seu Filho? Não, mas o que acontece na nossa vida? Quantas vezes passamos por situações de Deus não me ama? Se ele me amasse, ele não deixaria que eu passasse por isso. Não é assim? Você põe em dúvida o amor de Deus.
mesmo depois de Deus ter dado o seu Filho por nós. Nós temos que pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa-me. Você não precisa provar que me ama, porque você já provou. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus já provou que ele me ama. Não precisa provar mais. Ele aqui diz, deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para o quê? Para dar vida eterna para nós. E o versículo 17 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, ele deu, esse é o primeiro grande ponto do amor, dar. Segundo grande ponto do amor, salvar. Se você ama alguém, você salva essa pessoa. Entende? Você dá vida, você salva. Isso é expressão do amor. E é isso que nós precisamos tocar. Bom, nós recebemos a vida de Deus. E nós devemos então revelar, expressar ao mundo esse amor. Então vamos ler Evangelho de João, capítulo 13, 3, versículos 34 e 35. João 13, 34 e 35, que diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis um ao outro. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aqui o Senhor nos dá um mandamento, que devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então, o padrão do amor é o Senhor. E você sabe como é que as pessoas saberão que nós somos discípulos do Senhor, somos filhos de Deus? Olhando o amor que nós temos uns para com os outros. Isso é uma tremenda pregação do Evangelho. Se nós expressarmos o amor de Deus em nossa vida, essa é a melhor evangelização, entendeu? É assim que as pessoas conhecerão que nós somos discípulos do Senhor. Eles vão dizer, eles se amam de uma maneira que não se encontra nesse mundo. As pessoas não conhecem. Não é amar segundo o nosso padrão, é amar como o Senhor nos amou. E é aí que nós vemos que nós estamos muito aquém ainda, né? Mas não tem problema, porque nós temos a vida de Deus dentro de nós. E essa vida é que nos fará amar como o Senhor amou. O Senhor ama as pessoas que vão fazer o Enem. Por isso os jovens irão lá falar desse amor de Deus. Não é? Hoje, quem se importa com os outros? A igreja do Senhor se importa com as pessoas. Não somente as pessoas do mundo, mas também nós nos importamos uns com os outros. 1 João capítulo 3, versículos 11 até 19, diz o seguinte. 1 João 3, versículos 11 a 19. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O que é vida da igreja? É amar um ao outro. Isso é vida da igreja. Amar um ao outro assim como Deus nos amou.
Isso quer dizer, no nosso viver, nós expressamos Deus. Como nós expressamos Deus? Expressando o amor. Porque Deus é amor. Versículo 12 diz, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Aqui mostra, amamos o irmão ou matamos o irmão? Então não estou falando matar fisicamente, mas você faz algo que mata seu irmão espiritualmente. Irmãos, versículo 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo odeia você? Odeia ou não odeia? O mundo odeia a gente. Não é para ficar maravilhado. O mundo está me odiando. A palavra de Deus diz, o mundo vai odiar você. Se você fala assim, o mundo me ama, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas se você fala, o mundo me odeia, então está tudo certo com você. Versículo 14, isso é muito importante. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Como você sabe que você recebeu a salvação? É que você passa a amar os irmãos. Eu já ouvi tanto testemunho de pessoas que dizem assim, eu odeio os crentes. Eu odeio os crentes. Mas no dia que se converte, ele passa a amar. Não é assim? Como é que você sabe? Sabe qual é uma manifestação de que uma pessoa foi salva? Quando começa a amar os irmãos. É uma expressão prática. Graças a Deus que nós amamos os irmãos, né? É o sinal de que nós já passamos da morte para a vida. Versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nunca alimente o ódio, porque isso vem de Satanás. Aquele irmão, aquela irmã fez tanta coisa contra mim. Não deve odiar, deve amar. Odiando a pessoa, que bem fará, mas se você amar a pessoa, Deus pode fazer muito para transformar essa pessoa. Correto? Versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aqui é o aspecto prático. Deus nos amou e deu a vida de seu filho. Nós amamos, nós damos a nossa vida. Porque nós nos preocupamos. Dar a vida significa se preocupar. Você cuida, você alimenta, não é verdade? Nós nos importamos uns com os outros. Uma maneira prática de dar a vida está no versículo 17. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Esse versículo menciona de coisas materiais, recursos deste mundo, mas o princípio espiritual de dar é o quê? Você possui um recurso, pode ser do mundo, pode ser espiritual, pode ser humano, e vir a seu irmão padecer necessidade. Isso que você tem
seja material, seja espiritual, alguém está necessitando. Se você fechar o seu coração, como pode permanecer o amor de Deus? Isso quer dizer o quê? Eu vou adiantar um pouco. Tem ou não tem irmãos que precisam da sua oração? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Você participa da reunião de oração para orar, para dar a oração que esse irmão necessita? Não. Por que você não participa? Seu coração está fechado. Você sabe o sentimento de alguém que ama? Ele precisa de mim. Ele precisa de mim. Os pais amam os filhos. Qual é o sentimento dos pais para com os filhos? Meus filhos precisam de mim. Quem não é pai tem esse sentimento? Não tem. Mas irmãos, amadas irmãos, as pessoas precisam ou não de você? Tem ou não tem necessidade de algo que você tem? Você pode orar por uma pessoa, você pode dar uma palavra para uma pessoa, dar um versículo para uma pessoa, você pode ter comunhão com alguém, mas você não faz. Você possui o recurso que essa pessoa necessita, você fecha o seu coração. Deus, na semana passada, nos abençoou tremendamente na conferência. Deus está nos despertando para os tempos finais. Você tem algo que seu irmão ou sua irmã necessita. Você não pode fechar o coração, você tem que dar. Por isso o versículo 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu amo meu irmão, eu amo os irmãos. Prova. Não é de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Quando nós amamos de fato e verdade, versículo 19, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Nós temos então a realidade do amor. Os irmãos conseguem ver o amor ligado à edificação? Olha, nesses tempos finais, nunca nós necessitamos tanto uns dos outros. Deus necessita de você. Os irmãos necessitam de você. Diga para o irmão que está ao seu lado, os irmãos precisam de mim. Primeira João 2, versículos 7 e 8. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Versículo 8, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, quando João estava dando de novo essa palavra que devemos amar uns aos outros, ele está dizendo que ele não está escrevendo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Desde o princípio nós tivemos e que esse mandamento antigo é a palavra que nós ouvimos, não é? Que devemos amar uns aos outros. Mas ele diz, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em nós.
E ele está dizendo o quê? Esse antigo não é no sentido de velho. Antigo é no tempo. Significa que foi falado há tempo atrás. É no tempo, não é uma questão de velho, entendeu o que eu quero dizer? Porque velho já é estragado, não. O antigo é no tempo. E ele diz, novo mandamento, que é exatamente essa mesma palavra. Ele está falando, agora é o momento dessa palavra ser nova em nossas vidas. E aqui ele diz, de uma maneira muito clara, né? Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Aquela palavra se tornou realidade dentro de mim. Eu havia escutado antes, mas ainda não era real. Mas agora eu estou escutando de novo. E agora é real para mim. Agora para mim é algo novo. E as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Isso quer dizer o quê? Quando logos se torna rema, a palavra logos, que é a palavra escrita, se torna rema, que é a palavra viva, as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Amados irmãos, amadas irmãs, é tempo de edificação. É tempo de amarmos uns aos outros. 1 João capítulo 3, versículos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Sabe, o mandamento de Deus é crer e amar. Olha só. Está no versículo 23. Seu mandamento é este, que creamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Diga para o irmão que está ao seu lado, crer e amar. É crer e amar. Se eu guardo esse mandamento, se eu guardo isso aqui, é um sinal de que o Espírito está em mim, está se manifestando, Deus vive em mim, certo? Porque em mim mesmo eu não sou capaz. Mas se eu vivo isso, é porque ele habita em mim. Seu Espírito está em mim. 1 João 4, versículos 7 a 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Aleluia. O amor procede de Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos, e quanto mais amamos, mais conhecemos a Deus. Versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 9, isso é muito importante. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Que coisa maravilhosa! Deus enviou o seu Filho para vivermos por meio dele. Ele nos deu o seu Filho como vida para nós. Então você tem essa vida e eu tenho a vida. Você tem o Filho de Deus dentro de você e eu tenho o Filho de Deus dentro de mim. Versículo 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação
pelos nossos pecados. O amor não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, por causa dos nossos pecados. Ele enviou o seu Filho para ser nossa vida. Versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, Deus aqui está dando um recado para nós. Eu amo você para que você ame a outros. Por isso, quanto mais desfruto do amor de Deus, mais eu amo as pessoas. Não é desfrutar do amor de Deus, não é ganhar um amor egoísta, né? Ah, Deus me ama. Ah, Deus me ama. Ah, Deus me ama tanto. Eu fico o dia inteiro dentro de casa. Ah, Deus me ama tanto. Se Deus me ama tanto, é para que eu possa amar o irmão. Os irmãos, para amar as pessoas. Se é para amar os irmãos, amar as pessoas, eu tenho que ter ação. Tá certo? Eu tenho que dar. Porque não é sozinho dentro de casa dizer, irmãos, eu amo vocês. Não é assim. É vivendo juntos. É sendo edificados, ajudando uns aos outros. Amém? Por isso, esse versículo 11 diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É claro, agora, em 1 João tem muitas porções. Eu vou agora entrar no livro de Efésios, falar do amor na edificação. Aqui diz, Efésios 4, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça Cristo. Tá certo? E primeiramente, esse versículo 15, tá? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça Cristo. Existem versões que dizem falando a verdade em amor. Falando a verdade em amor. Aqui nós temos um ponto que é muito importante, a relação entre verdade e amor, tá? A relação entre verdade e amor. Sabe, um dos grandes problemas que ocorre é que eu digo assim, vou falar umas verdades para aquele irmão. Você fala a verdade é com raiva, né? Para bater. Você, mas é a verdade. E eu sou pela verdade. Tudo bem. A palavra diz, fale a verdade, mas não com raiva. Fale a verdade com amor. Entendeu? Fale a verdade com amor. Não fale de uma maneira áspera. Você pode falar a verdade. Se você falar de uma maneira áspera, é fácil da pessoa receber essa verdade? Não. Mas se você falar a verdade em amor, é fácil da pessoa receber? É. Eu já dei muitos conselhos para jovens. Muitas vezes, jovens com problemas sérios são trazidos para mim e eu tenho que dar uma palavra para ele. Antes de tudo, eu não começo repreendendo. Eu começo falando que eu amo. Que eu o amo. Eu que me importo com ele. E porque eu o amo e importo com ele, eu tenho que falar algumas coisas para ele. Entendeu? Ele consegue tocar o amor em mim. E quando ele toca o amor, ele diz, pode fazer a cirurgia em mim, entendeu? Pode cortar, porque eu sei que você se importa comigo. Mas se você chega ali, não quero saber de nada. Olha só,
falar a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Quer dizer, nós vamos crescendo tudo segundo a ordem da cabeça. Cristo, quando fala conosco, é para julgar ou é para nos salvar? Sempre é para nos salvar. Por isso, Cristo sempre fala para nós em amor. Mesmo que fale duro, mas é amor. Muitas vezes, na vida da igreja, nós temos que falar algumas palavras duras, que mexem, nós nos sentimos expostos, né? Mas o que é maravilhoso é o seguinte, é que, no fim, você sente paz e está alegre. Sabe o que alguns irmãos falaram para mim? A vida da igreja é uma coisa interessante, é um único lugar onde você apanha e sai sorrindo. Por quê? Porque você apanha em amor, entendeu o que eu quero dizer? De vez em quando Deus fala duro, mas é em amor. E aí o versículo 16 diz, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A edificação é feita no amor, porque nós nos importamos uns com os outros, nós cuidamos uns dos outros. Agora, ainda para concluir, a porção de Efésios 4, 29 até Efésios 5, versículo 2. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, aqui está falando como nós devemos tratar uns aos outros. Não deve sair palavra que não edifica. Nós devemos transmitir graça aos que ouvem. E nos versículos que vem antes também, mostra uma série de coisas negativas. E aqui fala, não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Você sabe, tem certas coisas que você fizer, o Espírito de Deus dentro de você fica triste. Ele fica triste. E quando ele fica triste, parece que você perde a presença dele. Porque ele não está mais sorrindo para você. Você desagrada o Espírito. Você quer saber de algumas coisas que entristecem o Espírito? Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Você tem um espírito de amargura, mágoa com irmãos, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, tudo isso entristece o espírito. Versículo 32. O que pode alegrar o espírito é, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui entra a questão do perdão. Perdão é manifestação de amor. É uma das manifestações mais importantes do amor. Perdão. Os filhos ofendem muitas vezes os pais, não é? Os pais perdoam ou não perdoam? Sempre. Os outros podem não perdoar, mas os pais perdoam. Por quê? Porque amam. Deus nos perdoa? Perdoa. Porque Deus nos ama. Ele conhece a nossa fraqueza. Eu tenho fraqueza? Tenho. O irmão tem fraqueza? Tem. Se o irmão fez algo contra mim, eu o amo, eu o perdoo. Porque assim como ele teve a fraqueza, eu também tenho minhas fraquezas. E aqui diz, devemos ser um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou.
Como foi que Deus nos perdoou? Nos amando. Não é? Assim como Deus nos perdoa, é que nós também devemos perdoar. Por isso que no capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amados irmãos, amadas irmãs, devemos andar em amor. E eu quero, nesse final da comunhão, enfatizar a questão do perdão. Irmãos, é tempo de edificar. Vamos perdoar os irmãos. O irmão precisa de você, você precisa do irmão. Eu me lembro, uma vez, uma pessoa que eu conhecia, ele disse assim: eu não preciso desse irmão. Ele estava muito ofendido, não preciso desse irmão. Mas Deus, daí disse: eu não vou perdoá-lo. Um dia Deus levantou uma situação que só esse irmão podia ajudá-lo. E agora? E agora? Você não precisa dele? Na igreja tem que reinar paz para edificação. E o perdão é uma manifestação do amor. Amém?